chamar aqui para o tio Henrique, porque na última sexta, não foi, tio? Na última sexta-feira, pois é, a comunidade lá do Açude do Governo, na região do Alencar, há sempre um dilema, que é uma das comunidades que mais sofrem quando estamos na escassez de água. Eu lembro que o pessoal vivia ou sobrevivia com água através de carro-pipa, né? E aí na última sexta-feira foi discutido, deliberado, como é que essas águas lá do açude do governo vão ser administradas e aproveitadas, né? Por aquela comunidade. O dilema ainda é o mesmo, tia? Não. É assim, né, Paulinho? A comunidade que mora ao alto, né, mora próximo ao próprio açude do governo, pensa que aquela água deva ficar ali um pouco mais de tempo, isso porque serve à própria comunidade, sem saber também como é que será, como é que serão, na verdade, os próximos anos, em função aí de possibilidade de não termos, inclusive, um inverno satisfatório para que aquela bacia volte a de alguma maneira sangrar, como aconteceu neste ano de 2023, no ano passado também de 2022, Paulinho. E diante desse cenário, Paulinho, há aquelas pessoas que necessitam que essa água também percorra o seu curso, o Riacho da Carnaúba, assim conhecido, e todo esse curso aí que compreende quase 5 quilômetros, em seu entorno vivem famílias, vivem animais, há uma produção agrícola. E essa mesma comunidade necessita, né, desses múltiplos usos da água, né? E essa água precisa percorrer esse riacho. E diante desse cenário, Paulinho, a reunião do Comitê da Subbacia Hidrográfica do Alto Jaguaribe aprovou aí essa nova operação de 2023 do açude do governo no distrito de José de Alencar, como mostra aí na tela da rede social de quem nos assiste, esse registro da última sexta-feira. Ô, tia, deixa eu só fazer uma pergunta, já que você acompanhou de perto. Levou-se em conta as previsões de que no próximo ano deveremos ter um ano com bem menos chuvas? Sim, Paulo, é um cálculo aí que a própria Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGE, proporciona na apresentação de alguns cenários, né? No cenário de vazão de 50 litros por segundo, numa vazão de 100, numa vazão de cota inexistente, digamos assim, ou seja, né? Não há liberação alguma. E a perca por evaporação, que o maior inimigo, né, Paulinho, dos reservatórios, principalmente nesse contexto que vivenciamos, né, de fortes temperaturas, principalmente nesse segundo semestre, a perca é calculada muito maior ainda pela evaporação, né, pelo sol, e de que propriamente pelo uso da água, né, pela liberação dessa vazão. Ou seja, se ficar lá retida, vai perder muito mais do que, por exemplo, 50 litros por segundo que foi aprovado aí nesta decisão desse colegiado, né? É bom sempre ressaltar que é um colegiado formado por pessoas da própria comunidade, por representações. A comunidade entende isso, né? Ao ver aquela água ser liberada, antes de ser liberada e deixar lá para que o sol faça evaporação, né? A comunidade também tem e a própria COGE e o próprio comitê incentivam, Paulinho, essa participação, essa preocupação que é pertinente, obviamente, né? É um bem que é um bem comum, né? Um bem nosso. Tem participantes da própria comunidade aí também, não é? Tem que ter, né, Paulinho? Essa formação também desse comitê nesse sentido, desse colegiado. E houve até, inclusive, Paulinho, uma apresentação da comissão que vai acompanhar o desempenho desse reservatório, né? Formado por representantes do comitê, de moradores da região, assim como também do próprio Poder Público Municipal. É um comitê que não tem aquela autoridade de decidir sobre a vazão. A vazão quem decide é a própria comissão, né? Um colegiado muito maior. Essa comissão terá essa missão de ser um elo entre a comunidade e os canais de denúncia e, obviamente, que sejam asseguradas, inclusive, as premissas que trouxemos aqui na última entrevista com o Cássio Salles, né? Que é coordenador do núcleo de operação da própria COGE. Mas, Paulinho, só ressaltando, né? Ratificando que foram apresentados esses 3 cenários de alocação pela COGE, né? Pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, e o cenário escolhido pelos membros foi de vazão de 50 litros por segundo durante os próximos 4 meses, né? Finalizando no próximo dia 31 de janeiro do ano que vem. E aí, depois do mês de janeiro, né, Paulinho, observa-se aí os comportamentos, se seguiu aí todo o cálculo planejado
por representantes da COGE, enfim, toda essa estatística, essa matemática que deve ser apresentado o comportamento na próxima reunião deste comitê. E a ideia, né, Paulinho, como disse, é que essa vazão aí de água seja assegurada a essas famílias que vivem no entorno do distrito de José de Alencar, possibilidades aí de trabalho do campo, do plantio irrigado, a criação de animais, com os barramentos desse riacho da Carnaúba, que tem sido nesse segundo semestre, pelo menos a única válvula de escape, né, dessas consequências da seca, que é muito comum nessa segunda parte, né, do ano, de cada ano aqui para quem vive no semiárido. E os moradores, Paulinho, têm que cumprir aí, né, pelo menos o uso dessa água, as múltiplas funções, e o trecho compreende essa extensão de quase 5 quilômetros desta região do baixo, né, do baixo riacho da Carnaúba. Agora sim, Paulinho, falando aqui, mudando um pouco de assunto, mas permanecendo, nesta ocasião aí, se fez presente representantes da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, na pessoa do secretário executivo Aderilo Alcântara. É uma pessoa muito conhecida aqui da cidade de Iguatu, já foi prefeito, já foi gestor aqui da nossa cidade, entende bem as consequências da seca, né, na nossa região, as necessidades do nosso município também no que se refere à reserva hídrica, e ele traz as políticas que vêm sendo desenvolvidas pela sua pasta no decorrer deste ano de 2023 e as perspectivas também dessas mesmas políticas beneficiar de alguma maneira a população da nossa região. Vamos a essa entrevista com o secretário, que chega em som e imagens. Um momento importante, eu sempre tenho dito que a participação hoje dos comitês de bacia, são 12 comitês de bacia que nós temos em todas as regiões do estado do Ceará, é de fundamental importância para a questão da alocação, da conscientização da população, ou seja, é fundamental. Por quê? Porque o comitê acompanha a questão da alocação, a Secretaria dos Recursos Hídricos, através da COGE, faz o monitoramento técnico, né, das barragens, dos açudes, e aí você já faz uma projeção para daqui a 1 ano, a 2 anos, e isso é fundamental, exatamente para que a gente possa liberar água, tanto para a produção de alimentos, como água para o consumo humano, o consumo animal, enfim, para que dos múltiplos usos, né, dos recursos hídricos, é extremamente importante que a gente possa cada vez mais, né, ter a participação, e ter essa participação, o compromisso dos comitês de bacias, que é tão importante. E na Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, nós estamos aí iniciando uma obra que com certeza é a maior obra de recursos hídricos da história do Ceará e uma das maiores do país, que é chamado Projeto Malha d'Água, que começa ali no município de Banabuiú, que vai atender a 9 municípios da região do Sertão Central, que é uma das regiões mais secas, não só do Brasil, mas do mundo. Aquela região é uma região muito seca, e o Projeto Malha d'Água, ele concebe exatamente em transferência de água em tubos, né? Não é em canal aberto, nem em leito de rio, nem de riacho. É em tubulação, são quase 700 quilômetros de tubulação distribuída nos 9 municípios e 38 distritos daquela região, com a estação de tratamento de ultrafiltragem, uma estação de tratamento extremamente moderna, com muita tecnologia. Portanto, toda essa água já vai ser distribuída, já tratada para os 9 municípios, mais de 38 distritos, são mais de 200 mil habitantes beneficiados de toda aquela região do Sertão Central. E nós estamos intensificando, é uma preocupação do governador Elmano, além do projeto Malha d'Água, da questão do Cinturão das Águas, né? Nós estamos intensificando, o governador tem, nessa parceria com o governo federal, não tem deixado de faltar recursos, está cobrando para que o consórcio possa cumprir o cronograma de construção do projeto do Cinturão das Águas, que é outra obra gigante e de extrema importância para o estado do Ceará, exatamente para que a gente possa, com certeza, juntando Malha d'Água, Cinturão das Águas, são os projetos estruturantes de recursos hídricos do estado do Ceará, que vai, com certeza, oferecer água com quantidade e qualidade para toda a população. E daí a importância da participação, a participação da sociedade civil, dos comitês de bacia, dos fóruns cearenses, dos comitês de bacias, enfim, do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, de todos juntos, para que a gente possa cada vez mais ter uma conscientização maior. E nós, nesse momento, estamos dentro desse planejamento, que é uma recomendação, uma preocupação do nosso governador Elmano, exatamente que a gente possa até nos anteciparmos dentro do planejamento para a questão do El Niño do próximo ano, que infelizmente está aí colocado, no sul havendo todo aquele problema lá daquelas grandes enchentes
inclusive com muitas vidas, né, perdidas, e é uma preocupação nossa para que no próximo ano, aqui com a questão do El Niño, que já chegou aqui no Nordeste, para que a gente possa ter uma melhor eficiência e um melhor planejamento das ações hídricas em todas as regiões do estado do Ceará.